Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Queria dar boas-vindas a todos aí, né? Sintonizados aqui no nosso canal Educação. Primeiramente, né? Estamos aí retornando. Estávamos, na verdade, no feriado aí, né? De quarta até sexta, que era feriadozinho aí, que foi prolongado, né? De quarta a sexta. Aí sábado e domingo nós tivemos revisões aí, tivemos em algumas cidades aí do Piauí, em Picos, Fronteiras, com nossa revisão, né? O pré-ENEM na estrada. E amanhã vamos ter uma versão aí, né? Uma revisão ao vivo aí, lá no Teresina Hall também, para os alunos aí que vão prestar o vestibular, que vão fazer o Enem aí, que tá pertinho, tem menos de um mês aí para o nosso Enem, que é o nosso maior vestibular do Brasil. E a galera aqui da primeira série, né? Estamos aqui no novo formato, no novo ensino médio. E o tema, o tópicozinho da nossa aula de hoje, vamos falar sobre função modular. Gente, eu já falei de as propriedades, né? Vamos até relembrar algumas aqui com vocês sobre essa parte aqui de módulo. Falamos de equações modulares. Vamos aqui continuar resolvendo algumas questões de equações modulares, porque a função tem que saber isso aí, né? Hoje nós vamos abordar, vamos falar do gráfico da função, né? Função modular. Vamos identificar as funções afim, quadrado, exponencial, logaritmo, a mais adequada para representar a variação entre duas grandezas em determinado intervalo numérico. Beleza? Assim, fala de função. Professor, eu estou na primeira série. O senhor fica falando aí de Enem, aqui na primeira série. Então, gente, o aluno desde o nono ano já tem que começar aí, pá. Vou fazer logo o Enem treineiro, o Enem. Vou começar a conhecer a banca, começar a conhecer as questões. A gente sempre traz questões para vocês aqui do Enem, de outros vestibulares, que se você for fazer, não é isso? Para quê? Para você conhecer a banca, conhecer o estilo das questões, como é que é o formato das questões no vestibular, no Enem, na verdade, né? O nosso maior foco é o Enem, que é a porta de entrada aí em várias universidades aí do Brasil. Beleza? Então vamos lá, né? Entrar aqui na parte de função modular. Assim, professor, modular, a gente falou nas semanas anteriores sobre essa parte de módulo. Gente, a representação de módulo são essas duas barrinhas aí, né? Porque tem algumas expressões, né? Algumas questões, na verdade, que ele mistura módulo e bota algumas aí com parênteses. Gente, parênteses é diferente de módulo. Beleza? São duas coisas diferentes. Quando tu vê assim, professor, eu lembro, quando a gente está falando de módulo, os alunos eles caem muito em pegadinha, né? Ele vê aqui o parênteses. Parênteses não é módulo. O módulo são essas duas o quê? São essas duas barrinhas aí. Nós chamamos de função modular a função f de R em R, tal que f representa o módulo na sua lei de formação. A função modular mais elementar é dada por f de x é igual ao módulo de x. Ela pode ser reescrita da seguinte maneira. O f de x é igual ao módulo de x, né? Ela vai ser igual a x quando? Se o x for positivo. Se ele for o quê? Maior ou igual a zero. E o módulo de x, o f de x vai ser igual a menos ao módulo de x, a menos x, na verdade, se ele for negativo. O módulo de 5 é igual a 5. O módulo de menos 5 também é igual a 5. Porque quando for negativo, é como se você multiplicasse lá por menos 1. O módulo de um número sempre é positivo. Sempre o resultado vai ser o quê? Positivo. Beleza? Olha aí.
A função modular, ela é definida por duas sentenças, porque depende do valorzinho dela lá, né? Até um certo ponto, né? Do intervalo. A gente vai ver aqui também na parte da construção de gráficos. Olha aí. Exatamente o que eu estava falando aqui. Sobre o gráfico de uma função modular. Nós vamos atribuir o valor de x. Aqui nós temos nossa função y é igual a f de x. E aqui nós temos o par ordenado, que é xy. É o x e o resultado lá dele, que é o y. Beleza? Por exemplo, quando o meu x for igual a menos 2, quem é o f de menos 2? Lembra que eu falei para vocês que o resultado sempre vai ser positivo. O módulo de menos 2 é 2. Beleza? Quando o x for igual a menos 1, o módulo de menos 1 é igual a 1. Quando o x for igual a 0, o módulo de 0 é igual a 0. 1. Quando o x for igual a 1, o módulo de 1 é igual a 1. E mais um valorzinho aqui. Quando o x for igual a 2, o módulo de 2 é igual a 2. Aí nós temos aqui, vocês podem observar, os pares ordenados. O x e o resultadozinho ali, que é o y. Beleza? Agora eu quero que vocês observem aí no gráfico. Gente, o formato do gráfico de uma função modular, ele tem aquele formato, né? O f de x igual ao módulo de x. Parece uns dois braços aí levantados, né? É formado por duas sentenças aí, né? Nós temos aí a origem aí, que é o 0, né? 0, 0. E como tivesse uma parte crescente e outra decrescente, formado por essas duas retazinhas aí. Beleza? E isso, logicamente, partindo de onde? Partindo da origem. Beleza? Então, esse é o gráfico. Esse é o formato de quem? Da função modular, o gráfico. Olha aí. Professor, agora eu quero que você mostre aí pra gente como é que se comporta, como é que é o gráfico agora dessa função aí, né? F de x igual ao módulo de x menos 2. A gente atribui valores também. Por exemplo, quando o x for 0, vai ficar 0 menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Aí nós temos esse par ordenado aqui, ó, 0 e 2. Quando o x for 1, o resultado também vai dar 1, né? Porque vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Quando o x for 2, 2 menos 2 é 0. Nós vamos ter aquele par ordenado, 2 e 0. Quando o x for 3, 3 menos 2 é 1. Vamos ter aquele par ordenado, 3 e 1. E quando o x for 4, 4 menos 2 é 2. Aí vamos ter esse par ordenado, 4 e 2. Beleza? Agora, olha aí a diferença do gráfico. O pessoal é bem parecido. Tem uma semelhança, né? Que ele é formado por essas duas retazinhas aí. Observa que ele começa agora aonde? Bem aqui no 2. Observa que ele começa bem aqui no 2, né? É onde vai estar se encontrando essas duas retas. Que na verdade, ele é até a raiz da função, né? Quando o x for 2, o y vai ser 0. Beleza? Então, essas duas barrinhas aí, uma crescente e outra decrescente, que forma o gráfico dessa função agora. F de x igual ao módulo de x menos 2. Beleza? Agora, eu quero que vocês olhem, a gente compara, na verdade, né? Esses dois gráficos. Nós temos aquele que está de azul ali, f de x igual ao módulo de x.
Observa que ele se encontra bem ali no zero, que é a origem. E eu tenho aquele outro, que é o f de x, é igual ao módulo de x menos 2. Beleza? E ele começa bem ali no 2. E observa que esse aqui é o deslocamento horizontal para a direita em quê? Em 2 unidades. 2 unidades para a direita. Ah, professor, está negativo, né? O deslocamento é para onde? Para a direita, quando estiver dentro do módulo. Beleza? Esse é o comparativo aí, né? Deslocou 2 unidades aí para a direita. Agora, observe outro detalhe aqui. Quando nós temos o módulo de x, esse menos 2 agora está fora do módulo. Beleza? Esse menos 2 está fora do módulo. Eu vou atribuir aqui alguns valores para o x. Nós temos, quando o x for igual a menos 2, aí o módulo de menos 2 é 2, fica 2 menos 2, que é 0. Aí eu tenho o menos 1, vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Quando o x for 0, 0 menos 2 é menos 2. E quando o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1. Beleza? E quando o x for 2, vai ficar de novo 2 menos 2, que é 0. Então, observa, esse menos 2 que está fora do módulo, observa que o deslocamento é lá no eixo y, né? Que é o vertical. Como é negativo, é para baixo. Se fosse positivo, seria para onde? Para cima. E quando ele está lá dentro do módulo, aí é que a gente vai ter aquele deslocamento para a direita ou para a esquerda, né? Que é no eixo X. Tranquilos? Então vamos gravando isso aí, ó. Olha aí. Vamos fazer o comparativo desses dois gráficos novamente. O f de x igual ao módulo de x. E a outra, o f de x é igual ao módulo de x menos 2. Então, esse menos 2, como vocês podem observar, o que está aqui de laranja, né? Ele está 2 unidades para onde? Para baixo, que é lá no eixo y, que é no eixo vertical. Então, está 2 unidades para baixo, porque é negativo. Então, o f de x ele começa lá na origem, que é lá no 0. 0, 0. Beleza? Então, comparando aí novamente agora. Sempre estou fazendo essa comparação com f de x igual ao módulo de x. Beleza? Agora, aqui eu fiz um resumo para vocês. Eu quero que vocês levem para casa, gravem essa informação muito importante sobre vocês analisar. Na hora que vocês verem uma questão, vocês, opa, bateu o olho, já dá para responder. E tem algumas questões aí no Enem e outros vestibulares aí, que ele te dá uma função, como eu vou mostrar para vocês aqui, e pede para vocês marcarem qual é o gráfico que melhor representa aquela função. Beleza? Então, olha aqui, ó. De modo geral, podemos perceber que f de x é igual ao módulo de x mais k. Observe que esse k está fora do módulo. Então, o translado vai ser para onde? Para cima, porque o k é positivo. Ou pode ser para baixo, quando o k for negativo. O número de unidades vai ser aqui do deslocamento, é o valor absoluto de k. Por exemplo, módulo de x mais 5. Então, seria 5 unidades lá para cima. Módulo de x menos 3. Seria 3 unidades para baixo. Beleza? Então, fica ligadinho nisso aí. O gráfico de uma função f de x é igual ao módulo de x mais m. É semelhante a quem?
ao de f de x igual ao módulo de x. E ao translado, né? O translado ele vai ser para a direita. Quando o m for negativo, observe que é o contrário. Se o meu m for negativo, o translado vai ser para a direita. Se o meu m for positivo, o translado vai ser para a esquerda. Beleza? E o número de unidades do deslocamento é o valor absoluto de m. Como assim, professor? Bora lá. Se eu tenho o módulo de x mais 8, quando for positivo, vai ser o quê? Vai lá para o lado esquerdo. Isso lembrando que é no eixo x, é no eixo horizontal. Beleza? Olha aqui, uma questãozinha aí. Só você usando esses conceitos que eu falei para aquela parte, aquele resumo, você consegue matar, consegue responder essa questão aqui tranquilamente. Beleza? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para essa primeira questão. Bora lá, né? Então, a gente observa aqui, ó. Esse mais 3, eu quero que você fique muito atento no que eu vou falar aqui. Ele está fora do módulo. Professor, mas eu me esqueci. A gente observa o que eu falei para vocês aqui, ó. Esse mais 3 é o quê? Quando for positivo, vai ser para onde? Para cima. Se fosse menos 3, seria para onde? Para baixo. Né? Porque está fora ali do módulo. Então, mais 3, eu sei que o deslocamento vai ser no eixo Y. Então, a letra C e a letra D já está fora. Por quê, professor? Porque o deslocamento dele aqui do gráfico está sendo no eixo X. Então, a gente ficou com a letra A e com a letra B. Ah, professor, mas olha aqui na letra B. Está lá no menos 3. Está errado. 3 unidades para baixo? Não, só se ele fosse negativo. Então, o gabarito aqui é a letra A. O gabarito aí dessa primeira questão. Porque vai ser o quê? 3 unidades para cima. Olha aqui onde é que ele está começando aqui, ó. 3 unidades aí para cima. Beleza?
Bora lá. Agora, falando aqui um pouquinho sobre equações modulares, para a gente poder responder as questões de função modular. Porque lá na função modular, você vai se deparar com a equação modular. E eu tenho algumas, na verdade, né? Algumas tipos de resolução, alguns. Temos estratégias para a gente resolver algumas equações modulares. Toda equação que contiver incógnita em um módulo, num dos membros será chamada de equação modular. Por exemplo, letra A. O módulo de x menos 3 igual a 10. 2 vezes o módulo de x menos 4x igual a 5. Letra C. O módulo de x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x mais 6 igual a 0. E a letra D. Eu tenho ali o módulo de x menos 2 mais o módulo de x menos 3 igual a 6. Então, aqui eu tenho vários tipos aqui de equações modulares. E nós temos algumas estratégias para resolver equações modulares. Olha aí. O exemplo mais simples, o mais fácil, o mais trivial é esse aqui. Que é o módulo de x igual a um número ali. 5, 10, 20, o que for. Como é que eu faço, professor? Muito fácil. O que queremos aqui é saber qual o número x que o módulo seja igual a 5. Nós temos o que, gente? Só pode ser quem? O x. Ou o x é 5, ou o x ele é igual a menos 5. Pois ambos têm módulo igual ao quê? Ambos têm módulo igual a 5. Podemos dizer que desmembramos a equação em duas para tirarmos o módulo. Módulo x igual a 5. Eu tenho uma possibilidade, que é o x igual a 5. Beleza? Olha aí. Ou o x é menos 5, ou o x é igual a 5, seria a solução dessa equação modular. Olha aí. Questão também muito interessante essa daqui. Tu tem aí o módulo de A igual a 2 e o módulo de B é igual a 5. Aí o aluno aqui, eita, A mais B igual a 7. O que é que nós podemos afirmar? Primeira coisa, gente, o A, nós temos duas possibilidades. Ou esse A é menos 2, ou esse A ele é 2 positivo. Então, duas possibilidades aí, né? O B é quanto? O B é 5, ou o B é igual a menos 5. Gente, A mais B é 7? Pode ser que dê 7. Agora, certeza não. Porque se o A for menos 2 e o B for 5, o resultado não vai dar 7. Então, por isso que não podemos afirmar isso aí. B menos A é 3? Pode ser que dê, mas certeza não. Mesma coisa, o módulo de A menos B igual a 3? Também não dá para a gente, pode até ser que dê 3. Se o A for 5, ou se o B for 2, e o A for 2 e o B for 5, pode ser sim. Mas se for outro número, já não dá certo. A vezes B é sempre igual a 10? Se você multiplicar A vezes B, não. Se tu pegar menos 2 vezes 5, dá menos 10. Não sempre vai ser 10. Agora, meu amigo, dentro do módulo, aqui, A vezes B, meu amigo, não tem para onde correr. A certeza que eu tenho o resultado vai ser 10 quando tu tira do módulo. Por quê? Menos 2 vezes 5 é menos 10. O módulo de menos 10 é 10. Ah, não, sou mais 2 vezes 5, 10. E o módulo de 10 é 10. Então, independente qual seja o valor do A, independente qual seja o valor do B, se você botar dentro do módulo o produto, nós você vai tirar do módulo, o resultado sempre vai ser positivo. Então, essa é uma certeza que nós temos. Então, o gabarito aqui é a letra E. Questão muito interessante
dá para o aluno cair em várias pegadinhas aí, as alternativas anteriores. Olha aqui, vamos falar aqui de outras equações modulares. Outra que já tem um grauzinho de complexidade já aumentando um pouquinho mais. Tu tem o módulo de x menos 1 igual a 4. Beleza? Essa é a nossa equação modular. Aí você vai lembrar que o professor Andrei falou. Para a gente tirar do módulo, o x menos 1 pode ser igual a menos 4, ou o x menos 1 pode ser igual a quem? A 4. Passa o menos 1 lá para o outro lado, fica menos 4 mais 1, que dá menos 3. Passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar 1 positivo, e 4 mais 1 é 5. Então, tem duas soluções aí. Menos 3 e 5 seria a solução dessa equação modular. Beleza? Olha a outra aqui. Nós temos essa equação aqui, o módulo de 2x menos 5 igual a 1. Então, aqui é sobre o que eu acabei de falar naquele exemplozinho anterior. Beleza? Então, vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a terceira questão. Bora lá, né? Então, o que é que tem que lembrar aqui nessa questão aqui, ó? Tu tem o módulo aqui, ó, 2x menos 5 igual a 1, igual ao que está lá depois do positivo. Ou você pega o 2x menos 5 igual a menos 1. Beleza? Bora resolver esse primeiro aqui, ó. Fica 2x é igual. Passa o menos 5 para lá. Fica 1 mais 5, que é 6. X é igual a 6 dividido por 2. X igual a 3. Encontrei a primeira solução. Vamos lá para outra agora. 2x é igual a menos 1 mais 5. Fica
2x é igual a 4. X igual a 4 dividido por 2. X igual a 2. Beleza? Então, encontrei as duas soluções aí. Que é x, aqui é a solução 2 e 3. É a solução dessa equação modular. Gente, olha lá. De cara, logo a letra A. As duas são positivas, né não? Letra B está fora, negativo. Uma positiva e outra negativa. Também. Dois números pares positivos. 3 não é um número par. Está fora também. Dois números primos negativos. Não é negativo. Aqui não são dois números. Beleza? Negativo está fora. Aqui também, ó, está fora. Então, com certeza aqui é a letra A. As duas são o quê? Positivas. Olha aí. Eu tenho agora aqui outro modelo, outro estilo de equação modular. Observa que tem uma que está dentro do módulo e a outra ali, depois da igualdade, ela está fora do módulo. Eu também tenho uma estratégia, uma maneira para a gente resolver esse tipo de equação modular. Qual é, professor? Nesse caso, nós temos que fazer o quê? Verificar a condição de existência. Desmembrar a equação. E verificar quais dos valores objetivos servirão de solução para a equação. Professor, não entendi, não. Negócio de condição de existência, desmembrar a equação. Fiquei meio perdido aí. Olha aí. Gente, o que é a condição de existência? A condição de existência, sempre você vai pegar aquele cara, aquela equaçãozinha, ó, que está depois da igualdade. Ela pode estar antes também. Agora, é a que tiver sem um módulo. Então, na hora que tu vê uma que tiver sem uma com módulo e a outra sem o módulo, você vai pegar a que está sem o módulo e sempre você vai pegar o quê? Fazer o quê, na verdade? Botar sendo maior ou igual a zero. Sabe por quê, gente? Porque o resultado ali tem que ser positivo. Não tem como tu tirar o número do módulo e o resultado ser negativo. É impossível isso acontecer. Por isso que eu peguei, ó, 2x menos 1, coloquei maior ou igual a zero. Passo menos 1 lá para o outro lado. O x tem que ser maior ou igual a 1. Para que serve essa condição de existência? Porque se você, quando for resolver a equação, encontrar algum número que seja menor do que isso aqui, não serve. Não é solução da equação modular. Beleza? Observa aqui, ó. A gente faz aquele mesmo jeito. Tu pega o x mais 1, iguala ele normal lá, a 2x menos 1. E x mais 1, eu mudo o sinal de todo mundo. Ficou x mais 1 é igual a menos 2x mais 1. Passo menos 2x para o primeiro membro. Fica x mais 2x é igual a 1 menos 1. Aí tu tem aqui uma solução, x igual a 0. Aí tu vai lá para a condição de existência. Gente, o 0 é menor do que 1 meio. 1 meio é o quê? 0,5. Então não serve. Professor, mas por que não serve? Porque é menor. Tem que ser maior do que 0,5. Aí eu vou lá para a outra. Bora resolver a outra ali. Tu passa o 2x para o primeiro membro. X menos 2x. E menos 1 com menos 1. Ficou menos x igual a menos 2. Aqui o x igual a 2. Ah, professor, de boa. 2 é maior do que 1 meio. Verdade. Então ele atende à condição de existência. Né? Se ele atende à condição de existência, beleza. Então ele serve. É solução da equação modular. Então a solução é somente o 2. Por quê? Estou cansado de ver em vestibular, nos vestibulares aí da vida, e ele bota lá uma solução, uma das soluções, sendo quem? 0 e 2. Aí então marca e fica atento aonde? A condição de existência. Beleza? Tranquilidade. Olha aí.
que eu estava querendo falar com vocês? Nesse mesmo estilo aqui. Primeira coisa que você tem que olhar é esse cara aqui, ó. Que é o que está sem o módulo. Nós vamos tirar o quê? A condição de existência. Qual é a condição de existência? 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Passo menos 4 para o outro lado. Fica 2x é maior ou igual do que 4. X tem que ser maior ou igual do que 2. Essa é a nossa condição de existência. Beleza? Tem que ser de 2 para cima. Beleza? Agora nós vamos resolver. Aí tu pega x menos 5 é igual a 2x menos 4. Passa o 2x para cá, ó. Fica x menos 2x é igual a menos 4 mais 5. Fica menos x é igual a 1. Multiplica por menos 1. X é igual a menos 1. Encontrei a primeira solução. Guarda ela aí para a gente analisar. Agora, vou pegar o x menos 5 e vou igualar aquela outra parte. Eu tenho que mudar o sinal de todo mundo agora. Que vai ficar menos 2x mais 4. Muda o sinal deles lá. Beleza? Passa para cá o menos 2x. Fica x mais 2x é igual a 4 mais 5. Passa o menos 5 para o segundo membro. Aí fica 3x é igual a 9. X é igual a 3. Aí o aluno, se estiver muito afobado, com muita empolgação, ele ia lá e marcava menos 1 e 3 e marcaria a letra C. Professor, mas não está certo. Não, não está correto. Por conta de quê? Da condição de existência, ó. Esse menos 1 aqui, ó, não serve. Não serve por quê, professor? Por conta da condição de existência. Então, a solução é somente quem? A solução? É somente 3. Que isso daí está na letra A. Beleza? Então, observa, ó, as respostas estão bem... É exatamente os números lá da questão. O menos 1, ele pegou menos 1 e 3, só mudou o sinal ali também. E ainda pode ter situações também, que eu já vi também em muitos vestibulares aí, que você encontra duas soluções e todas as duas não atendem à condição de existência. Professor, e quem seria a solução? Vazio. Se nenhuma delas está dentro da condição de existência, então nenhuma das duas soluções serve. Beleza? E nas últimas edições aí do Enem, vem caindo questões de função modular, inequação modular, que eu vou falar para vocês no próximo mês aqui, no mês de novembro, a parte aí de inequação modular. Nós também temos umas regrinhas para inequação modular. Beleza? Tem que estar muito atento a essas regras tanto da parte de equação modular. Que o professor tem mais estratégia? Tem. Nós vamos falar mais com vocês aqui daqui a pouquinho. Nós temos outro estilo de equações modulares. Nós temos equações modulares que vamos se deparar com a equação de segundo grau. Temos que chamar de outra variável. O módulo de x igual a y. Eu tenho que chamar de outra variável.
Vou mostrar para vocês também como é que a gente resolve esse tipo de questão também. Porque é muito cobrado também nos vestibulares. E em relação ao gráfico, né? Eu estava falando para vocês lá no comecinho, em relação ao gráfico, observa assim, logo que tu vê o gráfico de uma função afim, que eu falei com vocês, a função afim, o gráfico é uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. O gráfico da função quadrática é o quê? Uma parábola. E o gráfico da função modular, observa que é o quê? Essas duas retinhas lá se encontrando lá. Beleza? Meus queridos, um forte abraço e até daqui a pouco com mais questões aqui.